Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros alunos do oitavo ano A e B de História. Tudo bem com vocês? Espero que sim, queridos alunos. Bom, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre a Revolução Americana. Aqui é a atividade de número 4, né? E vamos começar falando um pouco do que foi a Revolução Americana. Para quem não está ainda por dentro do assunto, do conteúdo, a Revolução Americana nada mais é, minha gente, trocando por outras palavras, do que independência dos Estados Unidos. Esse país aí que vocês conhecem na América do Norte, um dos países mais ricos do mundo. Então, é a independência dos Estados Unidos. Mas vamos falar como é que aconteceu. Está aí, Revolução Americana. Então, eu peguei aqui um resumo para melhorar o entendimento. As causas da independência dos Estados Unidos é o aumento do controle colonial, também somado aos impostos que os ingleses impuseram aos americanos, né, aos americanos do norte. E depois nós tivemos aí lutas pela independência e, por fim, o reconhecimento da independência dos Estados Unidos, aí no Tratado de Paris, em 1783, e o modelo americano aí, que é a república, presidencialismo, federalismo, e o primeiro presidente eleito nos Estados Unidos, que foi George Washington, né? Muito bem, minha gente. Vamos lá. Então, aqui está as questões. Hoje eu vou falar para vocês questão por questão, vou ensinar, dar aqui o caminho para vocês responderem. Lá na atividade, eu coloquei um resumo. Façam essas questões no caderno de história, depois você tira a página e quando for entregar na escola, você coloca junto. Muita gente me perguntou, professor, não tem lugar para responder, não tem espaço, tal. Faça isso. Vamos lá, primeira questão. Os ingleses fizeram as primeiras tentativas de colonizar territórios na América ainda no século XVI. Então, quando e como os ingleses iniciaram as suas atividades colonizadoras na América? Está no primeiro parágrafo lá do resumo, né? Então, lá no século XVI, já haviam navios ingleses rondando por aqui pela América, né? Mas foi no século XVII que se iniciou, de fato, a colonização aqui na América do Norte. Vamos aqui à segunda questão. Vou ser bem breve aqui, até porque tem que ficar bem rápido. Segunda questão. Aponte quem eram os puritanos que iniciaram o povoamento do norte das colônias inglesas na América do Norte. Veja, a América do Norte tinha as colônias do norte e tinha as colônias do sul. São colônias diferentes umas das outras, né? O tipo de povoamento, por exemplo, o povoamento do norte era o povoamento de colonização de povoamento. O do sul era a colonização de exploração, bem diferente, né? De povoamento, como era do norte, eram povoado por puritanos. Quem são os puritanos? Você vai ver lá no resumo, mas aqui os puritanos são evangélicos, calvinistas, que estão fugindo da Inglaterra com medo da perseguição religiosa, certo? Mas você vai vir lá com calma. Se você tiver dúvida, você me procura. Vamos à terceira questão. Indique as atividades econômicas mais lucrativas das colônias do norte. Minha gente, aqui nós temos diversas atividades econômicas, né? Mas eu poderia dizer que a agricultura, a pecuária, a pesca, né? O comércio era muito lucrativo, né? E os ingleses ganhavam muito
ganhavam muito com o comércio aqui com as Américas, que eu vou já falar na quarta questão. Então, mas está lá no resumo, você consegue achar. Aqui na quarta questão, explique como ocorreu o processo de exploração das colônias do Sul. Aqui eu disse para vocês que na América do Norte, nas colônias da América do Norte, nós tínhamos as colônias do Sul e as do Norte. As do Sul, ele quer saber aqui na quarta questão, como é que ocorreu a colonização das colônias do Sul. Aqui nós temos a colonização ou por exploração, né? Colonização por exploração. Aqui se buscava o plantation, né? Ou seja, plantar para colher e para vender para o mercado externo. Você vai vender ele na Europa, esse produto, né? A partir do comércio triangular. Então, as colônias do Sul eram mais voltadas para a agricultura, agricultura em latifúndios, em grandes propriedades, né? Mas o que eu vou já falar aqui na quinta questão. Vamos lá, quinta questão, explique como eram estabelecidas as atividades comerciais do comércio triangular. Talvez esse seja o ponto mais, onde tem mais perguntas aqui para mim. O comércio triangular era o seguinte, era a atividade que era feita, veja aqui, ó, o meu dedo, feita da Inglaterra para a América, da América para a África, da África para a Inglaterra, da América para a África. Então, veja, ó, o triângulo. Então, saía da Europa, a manufatura, veja, lá na Europa, a Inglaterra estava vivendo um período de revolução industrial, né? Então, os produtos que eram produzidos lá na Inglaterra tinham que ser vendidos para alguém. E a Inglaterra obrigava as pessoas a comprar, os colonos da América do Norte a comprar. Então, esses colonos estavam obrigados, através de acordos, de tratados, como é o caso aí da Companhia das Índias Orientais, né? Que obrigavam os colonos a comprar os produtos e também forçavam os colonos a comprar somente pela Companhia das Índias Orientais. Então, a Inglaterra ela queria o quê? Controlar toda a atividade comercial. Controlar toda a atividade comercial. E assim ela fazia, através do comércio triangular. É por isso que vai gerar revolta. Os colonos vão se revoltar contra a Inglaterra, vão se revoltar contra esse comércio triangular, porque os colonos vão querer liberdade, liberdade de escolha, comprar os produtos em outros lugares, mais baratos, de melhor qualidade, vão querer comprar com liberdade, né? Com autonomia. E outra, esses colonos já eram acostumados a ter a autonomia. Vamos à próxima questão. Comente sobre a Guerra dos 7 Anos. Bom, a Guerra dos 7 Anos foi uma guerra travada entre a Inglaterra e a França, na qual os ingleses utilizaram soldados, não é, americanos para derrotar a França. Em resumo, a França acaba perdendo essa batalha, né? E a Inglaterra se sobressai como vitoriosa. Só que a Inglaterra carrega um grande prejuízo econômico, né? Um grande prejuízo econômico. E vai tirar onde? E onde é que a Inglaterra vai buscar a retomada econômica? Onde é? Nas colônias americanas. Vamos à sétima questão. Aponte o que levou a Inglaterra a impor severas leis sobre as colônias da América do Norte. A Inglaterra impôs aos colonos da América do Norte leis como a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá. Essas leis eram para quê? Para aumentar a arrecadação, aumentar o controle na colônia, aumentar a arrecadação, visto que a Inglaterra estava economicamente arrasada, financeiramente arrasada. E a Inglaterra ela queria retomar o prejuízo, ela queria tirar esse dinheiro aqui, esse recurso, essa riqueza das colônias. Queria responsabilizar os colonos pela guerra. Vamos à próxima. Descreva o massacre de Boston. Então, devido a esse controle excessivo, a esses impostos excessivos, a população colonial aqui da América do Norte já não suportava mais tanta pressão e resolveram protestar lá em Boston, né? E esse protesto foi recebido pelos ingleses na bala.
os ingleses atiraram, foi um verdadeiro massacre, né? Então, mas você vai encontrar isso no resumo. Vamos à nona questão. Isso. Explique por que a Companhia das Índias Orientais foi beneficiada com o comércio do chá em Boston. Bom, minha gente, a Companhia das Índias Orientais era controlada, a Companhia das Índias era uma empresa britânica controlada pela Inglaterra, e ela foi muito beneficiada com esse comércio do chá, porque ela buscava monopolizar, ela buscava o monopólio, a exclusividade, só ela poderia vender chá lá nas colônias da América do Norte. Porque a Inglaterra impôs esse tipo de sanção. Vamos à 10ª questão. Indique o que fizeram os colonos de Boston contra a concessão do monopólio comercial dado pelos ingleses à Companhia das Índias Orientais. Eles se revoltaram, né? Se revoltaram, os colonos ingleses, os colonos da América do Norte, se revoltaram contra a companhia e acabaram até incendiando aí, aliás, afundando alguns navios de chá. Aí começou o conflito, né, a luta pela independência dos Estados Unidos. Muito bem, minha gente. Tudo de bom para vocês. Bons estudos e qualquer dúvida estou aqui para responder. Até mais.